E aí, pessoal, beleza? Eu sou Kleber Lima Ribeiro, sou aluno da Universidade Estadual de Santa Cruz, da modalidade EAD, do curso de licenciatura em Biologia. Polo de apoio é de Vitória da Conquista, área do conhecimento Química. Falaremos um pouco sobre água e soluções, um experimento de solução caseira de água sanitária para o combate ao coronavírus, substituindo aí em caso de ausência de água e sabão e o álcool gel. Esse grupo é formado pelos discentes Bruna Lopes de Souza, Karina Santos Nunes e eu, Kleber Lima Ribeiro. Olá, agora irei falar sobre a diluição de soluções. Começarei pelos conceitos. Solvente. Ele é uma substância que está presente em maior quantidade na solução, onde as partículas dos solutos são preferencialmente dispersas. E é muito comum a utilização da água como solvente, originando assim as soluções aquosas. O soluto, ele possui uma menor quantidade. Por exemplo, nós temos uma xícara de café. Como soluto, nós temos o café e o açúcar, e como solvente, nós temos a água quente. Os sistemas homogêneos, quando formados por duas ou mais substâncias que se misturam umas nas outras, damos o nome de soluções. Concentração do soluto é a proporção entre o soluto e o solvente em uma solução. A composição de uma solução ela é expressa pela concentração de um ou mais componentes. Soluções concentradas e diluídas são indicações qualitativas da proporção entre o soluto e o solvente. Pode-se dizer que é incorreto que quando falamos que uma solução forte ou fraca, pois os termos apresentam outros significados na química, indicando a força de eletrólitos. A solução saturada, ela é aquela que ao se ir adicionando soluto sólido e a um solvente, ela atinge o ponto de equilíbrio, o que é quando não há mais condições de dissolução desse soluto. A solução insaturada é aquela que tem uma concentração de soluto menor do que uma solução saturada, podendo assim dissolver um soluto adicional até ela se tornar uma solução saturada. Uma solução supersaturada é que tem uma concentração de soluto maior do que a de uma solução saturada. Ela é uma solução instável, onde não há um equilíbrio de solubilidade e seu soluto tende a cristalizar. Agora, o que seria a solubilidade? A solubilidade do soluto ela é a quantidade necessária para formar uma solução saturada numa dada quantidade de solvente. A solução sólido mais líquido, como exemplo, nós temos como soluto sal e o solvente a água, que no caso dá a mistura de água e sal. O estado físico da solução corresponde ao estado físico do solvente. E para isso nós temos vários tipos de soluções. Nós temos a gasosa, a líquida e a sólida. Na gasosa, o solvente é gasoso, o soluto é gasoso e como exemplo nós temos o gás oxigênio e o gás nitrogênio. No líquido, o solvente é líquido, o soluto é gasoso, líquido e sólido. Como exemplo, nós temos água mais o gás oxigênio, água mais o álcool etílico e água mais a sacarose, que é o açúcar. Na sólida, o solvente ele é sólido, o soluto gasoso, líquido e sólido, e como exemplo,
o paládio mais o gás hidrogênio, o ouro mais o mercúrio e o zinco mais o cobre. Agora vamos para o que nos interessa, as unidades de concentração. Nas unidades de concentração, nós temos a precisão estequiométrica, que no caso é preparar essas soluções com quantidades conhecidas como reagentes. As quantidades do reagente, ou seja, o soluto, em uma solução, ela pode ser expressa por grandezas como a massa, o mol, volume, e a relação entre essas grandezas com a solução é expressa através das chamadas unidades de concentração. Com um exemplo, a massa de soluto com volume de solução é a concentração comum. Quantidade de matéria, número de mols, de soluto com volume de solução, a molaridade. A massa de soluto com massa de solução, a porcentagem em massa. E a maioria das unidades de concentração utiliza o litro como a unidade de volume. E para facilitar a transformação para essa unidade, nós fazemos aquele joguinho da vírgula. 1000 ml equivale a quanto? 1,0 litros. 900 ml equivale a 0,9 litros. E assim sucessivamente. Sendo que 1 ml é 1 centímetro cúbico. Agora irei mostrar para vocês o cálculo. Aqui nós temos o cálculo, que nos fornece a massa em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. O C, ele representa a concentração comum, que geralmente é dada em gramas por litro. O M1 é a massa do soluto em gramas, como já diz, dá em gramas. E o volume é o volume da solução em litros. Tem um cálculozinho também que nós usamos muito, que é a densidade, que no caso é densidade é igual a massa sobre volume. E não podemos confundir a densidade com a concentração comum, pois as duas elas se relacionam com massa com volume. A concentração comum ela se relaciona à massa de soluto com volume, e a densidade é a massa da solução com o volume da solução. A fórmula usada na molaridade é usada o seguinte: M é igual ao número de mol do soluto sobre o volume da solução em litros, onde o número do mol é representado por N1 e o volume por V. Então, pessoal, daremos início agora ao nosso experimento de hipoclorito de sódio. Nós vamos utilizar o solvente universal, no caso a água potável. A base vai ser o hipoclorito de sódio. Diluir esse hipoclorito de sódio. Lembrando que tem que ter o cloroativo de 2 a 2,5%. Esse hipoclorito de sódio nós conhecemos ele popularmente como água sanitária, certo? Lembrando que ela tem que ter o cloroativo de 2 a 2,5%. Então, pessoal, aqui está o nosso reservatóriozinho de 2 litros. O pedido é de 1 litro, certo? Mas eu arrumei o de 2 litros para a gente poder fazer a diluição da solução bem direitinho, sem muita preocupação. Solvente natural, a água potável. O hipoclorito de sódio, né, no caso a água sanitária. Aqui o medidor para a gente fazer as medidas exatas, o medidor. E o medidorzinho de 50 ml pedido para a gente fazer
medir o hipoclorito de sódio. E ali a bacia para a gente poder misturar sem fazer muita lambança na casa. Pessoal, então vamos dar início ao nosso experimento, que será uma solução do soluto o hidrocloreto de sódio, né, com clorativo de 2 a 2,5%. Nesse caso nós vamos utilizar água sanitária. Utilizaremos também o solvente universal, a água potável. Aqui nosso medidor e nosso reservatóriozinho, tá ok? Nós vamos aqui colocar os 25 ml do soluto. (700 ml de solvente universal. Vamos botar aqui 250 para misturar começar a diluir o soluto, utilizando o solvente universal, a água potável. Vamos agitar um pouquinho. Lembrando que ali eu coloquei 250 ml de solvente universal, 25 ml de soluto, no caso meio copinho, né, daqueles de cafezinho, que ele é 50 ml. Vamos diluir um pouco aqui. Vamos acrescentar o restante do solvente universal, 500 ml. Correto? Deu para ver a marquinha aí, 500 ml. Vamos usar aqui, que ele tem um bico. É uma solução simples. Tem embasamento com embasamento científico, reconhecido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Já tem no site da OMS, tudo direitinho. Então nós iremos agitar mais um pouco para diluir o nosso soluto e poder fazer o uso doméstico. É liberado. Você pode fazer o uso doméstico, o cheiro quase imperceptível, porém é necessário utilizar uma fita para marcar, né, a garrafa. Se você for utilizar esse solvente por muito tempo, o ideal é uma garrafa PET ou uma garrafa escura, né, para ela não ter contato com a claridade, com os raios solares, manter em ambientes ventilados, fechado. Aí você pode fazer o uso normalmente. Essa solução, ela substitui o álcool gel 70 e a água com sabão. No caso, se faltar a água com sabão e o álcool gel, você pode estar fazendo essa solução com a base de soluto de clorativo de 2 a 2,5%, 750 ml de solvente universal.